quanto tempo que tu já tem de automobilismo? Conta pra nós. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite aí, né? A gente já se namorou um tempinho aí, que legal a gente conseguir finalmente estar junto com vocês. Ao contrário do que muita gente acha, o nosso período de automobilismo é curto, tá? E a gente está falando aí de 10, 12 anos de carreira, vamos colocar assim, né? Só que a nossa vida envolvida com automobilismo já é muito mais longa, né? Gosto de brincar que a nossa história começou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu morava próximo ali do Autódromo de Tarumã, um sítio que eu estava lá hoje, inclusive. E em dias muito especiais, que bate aquele vento norte, né? A gente escutava os carros do autódromo. E aí eu sempre gostei de carro, aquela coisa toda. Perguntei pro velho, o que é essa barulheira? Ele disse, não, é os carros, me pegou pela mão, me levou. Quando eu botei o pé, foi nas 12 horas de 1989. Isso aí entrega idade, né? Eu não gosto de falar muito quando foi, porque entrega a idade do cara. Mas nas 12 horas de 1989, lá pelas 11h30 da noite, a gente entrou no autódromo e ali naquela atmosfera, imagina, auge do Ayrton Senna. Então eu ganhei um macacãozinho do Ayrton Senna. Daquele dia em diante eu sabia que aquilo ia ser o que eu ia fazer pro resto da vida. E tanto o Tarumã quanto o Velopark, eles têm uma aura, assim, de tu entra lá e tu sente que tu tá num filme. É, como se estivesse num filme, num museu. Tu já botou o pé em aquilo, Interlagos? Né? Nunca fui, infelizmente. Vou te levar na próxima, cara. Interlagos é demais. Eu chego a arrepiar, velho. Fazer o S do Senna, assim, é indescritível. Cara, pra quem gosta disso. Véio. E como é que tu começou? Tu falou que tu demorou muito para entrar na parte profissional da coisa, né? Como que foi essa tua introdução? Muito cedo eu descobri essa paixão, né? E Sim. até vou te dizer assim, eu não gosto de tocar no assunto talento, porque eu acho que o talento ele é muito chulo, tá? Acho que o treinamento sempre vai compensar qualquer coisa. Mas tu tem que ter uma aptidão, tu tem que ter uma... Né? Não adianta o piá que não consegue fazer 2, 3 embaixadinhas achar que o cara vai jogar bola. Não. Existe uma certa percepção motora daquilo, né? E o automobilismo é uma coisa muito parecida. Ou tu tem ou tu não tem. E eu ali com meus 6, 7 anos, nessa história de kart, do meu pai gostava disso, comecei a frequentar e eu vi que, cara, tem alguma coisa aqui. Mas a gente, né, com uma infância muito humilde, já caiu logo no entendimento de que, cara, isso não vai ser barbada, né? Não acha que, vou ser piloto profissional e isso vai ser o que vai levar minha vida, porque não é, tá? Isso é até um sonho, eu não gosto de botar água no feijão da galera, mas é uma realidade, tá? É muito difícil do cara conseguir chegar a, vamos dizer assim, ser bem reconhecido ou ganhar financeiramente bem com o automobilismo. E então, dos meus 7, 8 anos ali que eu já entendi que aquilo não seria, né, algo muito concreto, cara, eu sempre gostei de carro, sempre tive meus brinquedinhos, o velho tinha como a gente morava no sítio, tinha ali uma daquelas kart cross, a gaiolinha, a gente ficava fazendo zoeira do kart cross, então é uma coisa que eu sempre tive presente, mas nunca competindo e nunca levando isso como se fosse uma carreira, algo do tipo. E, obviamente, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar e ter o meu dinheiro, é como todos os idiotas que já estiveram aqui onde eu estou sentado, começaram a gastar dinheiro com carro e começaram a descobrir essa paixão. Quem nunca, né? E, cara, e aí é mais ou menos isso, né? O cara vai sendo o próprio patrocinador e vai fazendo, e aí o cara vai para arrancada, o cara vai para o kart, o cara vai para o track day. Hoje existem diversas possibilidades diferentes do cara tá praticando esporte de alguma forma, mas na época era algo muito difícil. Então foi mais ou menos isso. E a gente tem um carro muito especial, com uma história muito especial, que tu me mandou algumas fotos. Weber, se tu puder deixar rodando aqui na TV. Isso, o Citroën ali. Cara, conta a história desse carro, esse carro ele foi bastante importante na tua trajetória no automobilismo. No assunto automobilismo, não, né? do motor. No assunto automobilismo, eu gosto de dizer que eu hoje... O Thiago Messias piloto... ainda não chegou aonde o Messias do VTS chegou, tá? Sim. O Messias do VTS era muito conhecido em Porto Alegre, etc. Esse carro aí ele já tá com aro grande, já tá com aerofólio, já tá com extrator, já tá com arsólio plano. Aí ele já tava voltado para um projeto de subida de montanha e track day, porque já existia isso na época. Mas, de novo, eu ganhei esse carro em 1999, esse VTS é um 98, tá? É meu Deus, de 0 km. Eu ganhei ele em 99 e... cara, começou a mexer e quando isso aí surgiu, era a época que os VTI estavam dominando, os golzinhos aspirados, APzinho, blá. E aí quando isso aí surgiu, a gente começou a papar todo mundo na rua, né? O famoso, a Copa cano e filtro, né? Todo mundo fazia o caninho, tirava o catalisador, botava um filtrão, fazia um intake no para-choque lá e pau. Cara, isso era um foguete pra época,
né? Pra época. Hoje isso aí é um carro velho, né? Um Santanão antigo, mas pra época isso aí, 200 cavalos. Então era uma coisa muito forte pro que existia. E, cara, esse carro aí foi o precursor de a gente, vamos dizer, até de chegar onde a gente chegou hoje. Porque daí esse carro virou um carro de arrancada, a gente começou a trabalhar em cima disso. Coincidiu, e vocês vão falar, eu comprei o carro em 99, em 2001 lançou o tal do Velozes e Furiosos. Sim, e aí todo mundo conheceu o tal do botão que apertava e vinha a potência. Que história é essa, né? Essa história é muito legal de falar dela também, porque fomos os precursores do óxido nitroso no Brasil, e foi uma coisa também nada a ver. E, cara, foi mais ou menos foi essa jogada toda aí. Então a gente acabou ficando conhecido. Foram 740 dias, eu vou arredondar, invictos no beco. Tá? Aí tá o nosso motorzinho com a configuração de nitro. Vocês podem ver que solenoide de nitro não falta, né? Tem 4 bicos no coletor, tem 2 por baixo. E é o diabo. Eram 700 cavalos de nitro nesse carro aí. Cara, que loucura. O estágio para não perder quando entrava era para quebrar, né?